tema que nós vamos conversar hoje, abrindo o jogo sobre o aborto. De ontem para hoje se tornou o momento da vez, né, no Brasil, por causa dessa questão do abuso da garota desde os 6 anos de idade, da gravidez de uma criança com 10 anos de idade, né, e o absurdo é que a mídia teve acesso, foi divulgado coisas que não deveriam ter sido divulgado, o hospital que estava a criança, aquela coisa toda. E aí muita gente falando muita coisa sobre esse assunto que daqui a pouco nós vamos enfocar. Mas eu quero aproveitar para quem não conhece o Vitor, o nome do meu amigo dessa live é Vitor Grando. Ele é casado com a Esther há quantos meses? Há 8 meses, 8 meses. Há 8 meses, ele é casado com a Esther. O Vitor é formado em teologia e filosofia, tá? Esse é o nosso terceiro encontro, e nós vamos hoje juntos discorrer sobre esse assunto, que eu sei que existe muitas dúvidas na cabeça de muita gente. Então, a primeira pergunta, Vitor, é qual é a posição bíblica sobre o aborto? Qual é a posição bíblica sobre o aborto? Tem um livro muito interessante de um autor americano chamado David Platt, que está aqui comigo, trouxe aqui como recomendação, que ele trata, o título do livro é Contra a Cultura, que ele trata justamente a partir de uma perspectiva cristã desses diversos pontos controversos que a cultura atual coloca contra os nossos valores, né? É um livro muito interessante, que fala sobre questão da pobreza, escravidão, casamento entre pessoas do mesmo sexo e também sobre aborto, né, que é o tema de hoje. E eu li esse livro recentemente, quando eu comecei a estudar e refletir sobre esse tema do aborto, e o seu capítulo sobre aborto, ele começa com as seguintes palavras, que ecoaram muito com a minha própria compreensão. Vergonhosamente calada e espantosamente passiva. É assim que ele descrevia a sua postura em relação ao aborto em toda a sua vida cristã, né? E são palavras com as quais eu fiz coro quando eu li. Eu acho que muitos de nós podemos também fazer coro como uma representação da nossa postura enquanto cristãos em relação à questão do aborto, né? Porque geralmente é um assunto sobre o qual a gente não fala, né? A igreja não estuda esse assunto, não fala nos sermões, nas escolas bíblicas ou nos seus documentos oficiais, né? Um assunto com o qual a gente não se preocupa como deveríamos nos preocupar. E, no máximo, a gente compartilha um ou outro texto na internet, mas eu acho que a gente não tem a postura devida que a gente deveria ter em relação a esse tema que é tão sensível, esse tema que é tão importante, esse tema que, na última live, a gente falou sobre ética sexual, né, sobre moralidade sexual. Sim. E a gente apresentou o ponto de vista das escrituras cristãs em relação à sexualidade e as consequências do mau uso da sexualidade, né? E o mundo hoje está repleto de exemplos, para quem quiser ver, para quem tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, das consequências do mau uso da sexualidade, doença sexualmente transmissível, AIDS. A gente gasta bilhões de dólares anualmente por causa de AIDS. E talvez o problema mais grave, oriundo do mau uso da sexualidade, seja a questão do aborto, que é uma das consequências mais trágicas do mau uso da sexualidade, conforme a gente viu na nossa live passada, né? Antes de falar sobre o que a Bíblia fala exatamente, sobre aborto, sobre a defesa da vida, quero dar aqui um panorama sobre o contexto do aborto no mundo hoje, né? Os números envolvendo o aborto. De acordo com algumas estimativas da ONU, da Organização das Nações Unidas, e da OMS, eles estimam que sejam praticados mais de 42 milhões de abortos em todo o mundo anualmente. 42 milhões. Isso é mais do que matou. Isso é mais do que matou Hitler na Alemanha nazista. Isso é mais do que matou Stalin na União Soviética. Então, como diz David Platt nesse livro, o aborto é claramente um holocausto moderno, e um holocausto silencioso que ocorre no mundo inteiro sob o nosso silêncio, né?
É bem falar uma verdade, coisa? pode falar. É, hoje, minha perspectiva, hoje não, já faz muito tempo que minha perspectiva em relação ao aborto mudou muito, há muito tempo atrás. Mas quando eu era adolescente e desconhecedor de algumas coisas, e aconteceu situações na minha casa, na minha família, onde aconteceu o aborto. Só que na cabeça do momento, na cabeça da gente, da situação, era como assim, era se livrar de uma situação que você não tinha como lidar com ela caso essa criança viesse à vida. Então não estava se questionando a vida naquele momento. Não estava nem se levando em conta que você estava matando alguém. Estava se levando em conta a situação de que você queria se livrar daquilo. Uhum. Né? Então, assim, nos dias atuais, com certeza acontecem situações como essa, porque existe ainda um grau muito grande de desinformação, e a maneira também como algumas políticas lidam com essa questão do aborto, né? Então, por isso esse número tão grande, né? Por isso esse número tão grande. Então, Exatamente. eu queria só fazer essa colocação, porque foi uma vivência minha familiar. É. Como você falou, isso expressa qual é a motivação principal, eu vou apresentar alguns números mais à frente, do aborto, da prática do aborto, que geralmente nada mais é do que uma recusa do indivíduo de arcar com as consequências dos seus próprios atos. Porque a gente vive numa sociedade que fala muito em direitos, né, em satisfação dos prazeres, em hedonismo, coisa e tal, mas a gente não quer arcar com as consequências naturais dos nossos próprios atos. Então a gente defende, a gente não, né? Mas o mundo aí defende a libertação sexual, que você pode, faça amor, não faça guerra, transa com todo mundo, etc e tal. Tudo bem. Mas enquanto adulto maduro, você tem que arcar com as consequências da tua sexualidade. Se você quiser viver uma vida promíscua, bom, é direito seu. Eu vou condenar, a igreja vai mostrar que isso é errado, mas eu não tenho como impedir alguém que queira ter uma vida promíscua, infelizmente. Agora, essa pessoa não pode deixar de arcar com as consequências dos seus atos. Ela pode adquirir uma doença sexualmente transmissível, uma doença fatal, ela pode engravidar, né? Causando uma gravidez indesejada. Indesejada não, né? Porque nenhum filho vem da cegonha. Né? Então, quando um adulto se envolve no ato sexual, ele sabe que dali pode surgir um filho. Então, não existe gravidez indesejada, todo mundo sabe. Mas seguindo em frente. É bem verdade que essas estimativas... Eu quero fazer a observação de que alguém que entra em crise. Existe uma gravidez indesejada, como foi o caso dessa garota de 10 anos. Exatamente. Né? Exatamente. Salvo em situações como essa, quando, em caso de estupro, ou quando a mulher não consegue consentir, né, como é o caso de uma criança, certamente é indesejado nesse sentido. Sim. Agora, esses números, esses números de 42 milhões de abortos, etc. e tal, talvez não sejam muito confiáveis por uma razão muito simples, né? Ou melhor, duas razões. Primeiro que, por ser uma atividade majoritariamente ilegal, é difícil você estimar o número real de abortos. Né? E como a ONU e a OMS são conhecidas defensoras e promotoras do aborto ao longo do mundo, né? Quem é muito incauto, tende a ver a Organização das Nações Unidas como uma instituição imparcial, super confiável, que só quer a paz no mundo. Só que a ONU tem uma agenda abortista, uma agenda de gênero muito intensa, muito forte, e ela promove essa pauta de aborto sob o título de direitos reprodutivos da mulher, sempre usam de um eufemismo bonito, né? Liberdade sexual, etc. e tal, sobretudo do terceiro mundo. Né? Esse é o tipo de política que a ONU vem tentando inserir cada vez mais no terceiro mundo. Não obstante a dificuldade da gente estimar corretamente o número de abortos no mundo, a gente tem algumas estimativas mais confiáveis. Uma delas são as estimativas da organização chamada Planned Parenthood, Paternidade Planejada, numa tradução livre, que é a maior instituição abortista dos Estados Unidos da América. Né? De acordo com os dados oficiais deles, só a Planned Parenthood faz 324 mil abortos anualmente só nos Estados Unidos. 324 mil. E tem uma coisa curiosa que mostra o caráter eugenista
né, da defesa do aborto. Eugenia é aquelas teorias que defendem uma purificação da raça. É exatamente o que fez Hitler, né? Ele julgava que a raça dele, a raça ariana, era uma raça superior, e aí ele mandou para os campos de concentração judeus, negros, gays, etc. e tal, porque ele queria um homem superior. E a fundadora da paternidade planejada nos Estados Unidos, que é a maior instituição abortista dos Estados Unidos, recebe, até hoje com o governo Trump, eu acho que não mais, mas recebia milhões de dólares em verba do governo, né? Ela era uma mulher racista, né? Que odiava negros. Ela fundou a paternidade planejada na década de 60, 50, num contexto em que a segregação racial estava em alta nos Estados Unidos, né? E ela era uma mulher abertamente racista, né? Ela tinha vínculos com a Ku Klux Klan e ela tinha esse desejo de purificar a raça. E ela via no aborto um meio de purificação da raça, de nós nos livrarmos daqueles indesejáveis, sobretudo negros, né? Então não é coincidência o fato de que a paternidade planejada, as clínicas da paternidade planejada estão predominantemente presentes em bairros pobres dos Estados Unidos, né? Os negros, embora sejam minoria nos Estados Unidos, eles respondem por 3 vezes mais abortos do que brancos nos Estados Unidos. Ou seja, exatamente. É chocante. Exatamente. Se existe um genocídio negro ocorrendo no mundo hoje, é o genocídio do aborto, né? E é curioso que a gente não vê muito esses movimentos negros, o Black Lives Matter, falando disso, né? Eles tratam de questões, digamos assim, muito menos críticas e muito menos extensas, mas o verdadeiro holocausto negro que ocorre nos Estados Unidos em relação ao aborto e no mundo inteiro, porque quando o aborto é flexibilizado, acaba que os fetos, os bebês, digamos assim, mais indesejáveis para uma sociedade, por exemplo, racista, são os mais prejudicados. Então, morrem-se em maior número negros, morrem-se em maior número mulheres e morrem-se, sobretudo, em maior número deficientes físicos, né? A ponto de que há países... Mas isso é contado para nós como holocausto pela visão que nós temos. Mas para esse povo não, Vitor. Para eles, o feto não tem vida. É como se fosse um objeto que eu posso me desfazer dele a hora que eu quiser. Esse é o grande problema. E é assim que todo movimento genocida no mundo sempre agiu. Por quê? A gente sabe que, pela nossa consciência, por acesso à lei natural, que o próprio Deus incrustou na ordem da criação, a gente sabe que matar é errado. Então, como é que você justifica algo como o Holocausto Judeu? Você precisa despersonalizar os judeus. Você precisa demonstrar que os judeus são seres inferiores. E sendo seres inferiores, responsáveis pelas mazelas da nossa sociedade, você convence a sociedade que eles são menos do que humanos, assim tornando mais fácil sua aniquilação. E é justamente essa retórica que se faz hoje em dia também na questão do aborto, né? A tentativa é tentar convencer a sociedade que aquilo que está no ventre de uma mulher não é uma pessoa humana, sei lá, é um amontoado de células como, sei lá, como um câncer ou coisa do tipo, né? Então essa é a tentativa. Bom, então tem esse caráter eugenista na paternidade planejada e nas origens do movimento abortista ao longo do mundo, né? E outro ponto interessante também é que, e tem a ver com o que o senhor apontou aqui, engana-se quem pensa que o aborto ele só é executado, ou majoritariamente executado, quando o feto ainda é uma massa informe, né? E a partir do momento da fertilização, demora algumas semanas para o feto adquirir a forma humana, né? Para ser claramente identificado como um ser humano. Então, de acordo com as estimativas da paternidade planejada, 91% desses 324 mil abortos ocorrem nas 13 primeiras semanas. Eu tenho um quadro aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários por um minuto, gente. Aumente só. Bom, vamos lá. Acho que dá para ver. 91% desses 324 mil
ocorrem nas 13 primeiras semanas. Ou seja, é algo em torno disso aqui para isso aqui. Como é que alguém pode olhar para isso e dizer que isso aqui não é uma vida? Isso aqui não é um ser humano? Né? 9% ocorrem depois desse período, ou seja, depois das 13 primeiras semanas. E 1,4%, o que gira em torno aí de 3 mil, depois de 21 semanas. O que é algo em torno disso aqui e isso aqui. Como é que alguém consegue olhar para um bebê com essa forma, um feto dessa forma, e dizer que isso não é verdadeiramente uma vida? É preciso uma negação da realidade enorme. E por isso que, geralmente, esses movimentos abortistas, eles reclamam quando a gente mostra a realidade no debate público. Quando a gente pega essas imagens do que é um feto, esse da menina de 10 anos era um feto de quase 6 meses. Né? Claramente já é uma criança, já é um bebê. Né? Existem casos de parto prematuro com 6 meses que a criança sobrevive plenamente. Né? E parece que eles têm uma crença como se o canal vaginal pelo qual passa o bebê exercesse uma mágica que a partir daquele momento, então, o bebê se torna uma pessoa, mas enquanto está na barriga da mãe, é qualquer coisa que a gente pode se livrar. Então, claramente, existe uma quantidade enorme de abortos que são feitos. A paternidade planejada em alguns estados dos Estados Unidos faz, inclusive, abortos do terceiro trimestre, né? Depois do 6º mês, né? E faz abertamente. Então, assim, os abortistas, eles tratam um feto de uma maneira que seria absurda, perversa, você tratar o feto de um cão, né? E ainda mais hoje, na cultura que cada vez mais a gente humaniza os animais, se eu tiro da barriga de uma cachorrinha um feto e esmago o seu crânio, qualquer pessoa vai olhar para mim e fala que eu sou um louco, um perverso. E com total razão. Mas aquilo que a gente não permite que seja feito com um animal, querem nos convencer que é perfeitamente natural, perfeitamente saudável e perfeitamente no direito das mulheres, em benefício das mulheres, fazer em relação ao ser humano. Hoje na internet, por causa dessa controvérsia que surgiu aí, o pessoal trouxe à tona uma matéria que saiu no Globo da luta pela vida de uma égua. Né? Não sei se você ouviu. Chegou a ver isso? Não consigo lembrar, Vitor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje eu não vi esse comentário, também não consigo lembrar essa reportagem. A luta pela vida da égua flor pelo direito de seu filhote nascer. Né? E aqui fala que a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, e fechou aqui, entrou com um recurso para garantir que a égua não fosse eutanasiada e ela pudesse parir o seu feto. Vejam, então a Ordem dos Advogados do Brasil defende os direitos de uma égua, que eu acho que ela tinha alguma deficiência, então os donos queriam eutanasiá-la. Então, houve uma luta pela defesa de uma égua, e esses mesmos que defendem um ovo de tartaruga são os primeiros a bradar pelo direito de eliminar o feto no ventre de uma mulher. Né? E outro engano que a gente precisa corrigir é que, geralmente, eles tentam justificar o aborto com justificativas aparentemente legítimas, como no caso de um estupro. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque, de fato, se eu tenho uma filha ou minha esposa estuprada, não é algo fácil seguir com a gestação. É óbvio que não é. É uma decisão dificílima, né? E justamente aí entra o nosso papel, enquanto igreja, de não só atacar pedra, mas ajudar aquelas pessoas que, apesar da enorme dificuldade de fazer o mais correto nessa situação, queiram levar adiante uma gestação. Mas o número de casos de aborto por causa de estupro é ínfimo. Né? E geralmente se justifica o aborto com base no estupro, né? no direito da mulher que foi vitimada por um estupro. Mas, de acordo com estatísticas
do Instituto Guttmacher, que é um instituto pró-escolha, pró-aborto, né, defende abertamente o aborto. Menos de 0,5% dos abortos são feitos em vítimas de estupro. Menos de 0,5%. Então eles querem nos convencer que a exceção é justificativa para você invalidar a regra, né? E a maior parte, 25%, dos abortos são feitos sob a justificativa de que os pais não estavam prontos para ter um filho, 25%. 23% sob a justificativa de que não tinham condições de sustentar um bebê, 19% por não quererem ter mais filhos, 8% por não quererem ser mães solteiras, e por aí vai sendo a menor quantidade de todas, no caso de vítimas de estupro. A gente sabe que a probabilidade de uma gestação, de uma gestação fruto de um estupro é muito pequena, né? Isso acontece geralmente em casos como esse que a gente viu nesse final de semana. Eu não vi a mídia falando dos detalhes dessa história, mas provavelmente a menina era estuprada pelo seu tio e ela não falava por medo. A partir de 6 anos de idade ela começou a ser estuprada pelo tio. Exatamente. A partir de 6 anos de idade. Então, provavelmente, a criança, por medo, ela não falava, e os pais só descobriram a gestação quando se tornou visível, né? Mas casos como esse são raríssimos. Porque uma mulher que passa por uma situação trágica dessa, uma mulher adulta, a legislação autoriza o aborto e ela pode conseguir uma pílula do dia seguinte, né? Primeiro que engravidar nem sempre é fácil. Tem muitos casais casados que tentam engravidar. Tem um casal de amigos meus lá da igreja que tentaram engravidar. Ela está grávida agora, mas tentaram mais de 1 ano, né? Então, nem sempre é fácil você engravidar. E hoje você tem diversos métodos, como pílula do dia seguinte, que são de fácil acesso. Qualquer mulher adulta consegue ir na farmácia comprar uma pílula do dia seguinte, ou mesmo obter no SUS. Então, uma gravidez fruto de um estupro é muito raro. Então, usar o estupro como um pretexto para justificar o aborto é um contrassenso. Bom, como o nosso tempo está correndo, vamos falar da Bíblia, então. Tá. Qual é a posição bíblica sobre o aborto? A Bíblia, ela tem um mandamento muito conhecido, que é o não matarás. Não matarás. Pode ser melhor traduzido como não assassinarás, né? Porque nem o direito à vida é um direito absoluto, né? O próprio Deus tolerava ele mesmo executava a pena de morte, sobretudo no Antigo Testamento, em caso de guerra e em caso de legítima defesa, né? Então não assassinarás. Agora, tem um Salmo 139, que fala o seguinte, o salmista diz o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja, o salmista expressa a verdade fundamental de que Deus é o Criador. Só Ele tem o poder de dar a vida e, consequentemente, só Ele tem o poder de tirar a vida. Jó 12:10 fala: na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo ser humano. Então, à luz da realidade bíblica, parece muito claro que o aborto, ele não só é um assassinato, mas o aborto, ele é uma idolatria da vontade humana, de modo que o ser humano, no ato do aborto, ele como se assentasse no trono de Deus e tomasse para si uma prerrogativa que é exclusiva dele, que sendo Criador pode tirar a vida. Nós, na Idade Moderna, a gente quer se assentar no trono de Deus e ter nós mesmos a prerrogativa de decidir quem vive e quem morre. Então, não só o aborto, ele é um assassinato, e um assassinato não porque eu quero que seja um assassinato, mas porque aquilo é uma vida humana. E matar uma vida humana, salvo
em casos como legítima defesa, guerra, sem justificativa, é assassinado. Portanto, numa alternativa do ponto de vista bíblico, sobretudo, não há como você conciliar o aborto com aquilo que ensina as Escrituras. Então, claramente, o aborto é uma agressão à criação divina da vida humana. Uhum. Vitor, o que a ciência fala sobre o início da vida? Essa é uma ótima pergunta, porque no contexto atual, onde cada vez mais se tenta silenciar a participação dos cristãos na vida pública, sob uma justificativa, uma distorção da concepção de Estado laico, né, que muitas vezes é usado simplesmente para calar nossa boca. Religioso não pode falar. Né? A ciência ela é muito clara, né, sobre o início da vida. Do ponto de vista científico, a embriologia ela é unânime. Eu tenho aqui 2 citações de livros de embriologia, né? Depois eu posso passar as referências aí para quem se interessar. Um deles fala o seguinte: embora a vida seja um processo contínuo, a fertilização é um ponto de referência crítico, porque sob circunstâncias ordinárias, um organismo humano geneticamente novo é formado quando os cromossomos dos pronúcleos do macho e da fêmea se misturam num oócito. Um oócito é um germe de um óvulo. Né? Uhum. Então, a partir dessa união, né, da fertilização, você tem um ser vivo único, com seu DNA próprio e já distinto do pai e da mãe. Um outro livro fala o seguinte: o desenvolvimento humano na fertilização, aproximadamente 14 dias depois do começo do último período menstrual, quando um espermatozoide se funde com um oócito para formar uma única célula, essa célula marca o início de cada um de nós enquanto indivíduos únicos. Ou seja, a embriologia ela é pacífica em apontar o momento da fertilização como o início de uma vida humana. Por que o início de uma vida humana? Porque é a partir dali que a gente tem um DNA diferente, um indivíduo único, distinto da sua mãe e do seu pai. Ou seja, a partir do momento da fertilização, já não é mais o corpo do homem, ou o corpo do pai ou o corpo da mãe. É um corpo de um terceiro. E, portanto, eu não posso dispor da vida de um terceiro como me aprouver. Então, o aborto é claramente, do ponto de vista cristão, do ponto de vista científico, a interrupção de uma vida inocente, e é isso que a gente chama de assassinato, sem eufemismo nenhum. Tem uma interessante... Tá, vai em frente. Eu tenho uma interessante citação de um filósofo católico, né, chamado Peter Kreeft, que ele fala o seguinte: o aborto é uma inversão satânica da Eucaristia, da Santa Ceia. Né? É por isso que ele, olha que coisa interessante, é por isso que ele usa as mesmas palavras sagradas. Isto é o meu corpo, com um significado oposto, blasfemando. Veja que é exatamente essa justificativa principal que se apresenta pelo direito do aborto. Meu corpo, minhas regras. Numa inversão satânica da ordem, né, da Eucaristia, da Santa Ceia que Cristo instituiu. Então, enquanto Cristo ele entrega completamente o seu corpo para que a gente tenha vida, no ato do aborto, a mulher e o homem que consente, muitas vezes pressiona a mulher a fazer o aborto, fazem justamente o oposto. Eles se recusam a entregar os seus corpos para a geração de uma nova vida. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele entregou completamente o seu corpo para que a gente tivesse vida. Então, hoje, uma mãe e um pai pode decidir sobre a vida do seu filho, pode eliminar a vida do seu filho, e Cristo também teve que decidir entre viver e morrer. E ele, ao contrário da lógica abortista, ele escolheu a vida através da sua própria morte. Ele morreu, ele negou a si mesmo, para que a gente pudesse viver. O ato desinteressado da morte de si mesmo por nós, para que pudéssemos viver da sua carne e do seu sangue. Ele nos oferece a última partícula do seu corpo para que a gente tenha vida. A gente não pertence a nós mesmos. Então, que a gente siga a lógica de Cristo, né, entregando a nossa própria vida, né, para que uma nova vida seja gerada. Que a gente glorifique a Deus com o nosso próprio corpo. Né? Biblicamente falando, existe alguma causa onde você pode dizer o aborto é válido? Olha, eu vou defender uma posição difícil. Acho que é a posição, não só bíblica, mas a posição
mais lógica, de acordo com princípios morais claros do senso comum. Qualquer ser humano sabe que a gente não pode matar uma vida, né? Salvo quando a sua própria vida está ameaçada, né? Você não pode matar uma vida sem justificativa. Então, a Bíblia é muito clara quando fala não assassinarás. E ela não apresenta nenhuma exceção a isso, né? Salvo, eu diria, pela própria lógica da legítima defesa, a gente poderia tolerar o ato do aborto quando a opção é entre a vida do feto e a vida da gestante, né? Entre a vida da mãe, né? E porque nesse tipo de caso, a gente tem um conflito de duas regras morais, né? A gente tem que preservar a vida. A gente vai preservar a vida de quem? Né? Então não é uma decisão fácil. Nesse caso, a gente poderia dizer que o aborto, quando a vida de um terceiro está ameaçado, poderia ser justificável. Agora, a lógica bíblica, né, ela sempre apresenta, como eu já falei nas últimas lives, a moral como aquilo que a gente deve aspirar, como uma forma de ordenamento da nossa própria alma, porque nos faz bem. A gente nunca alcança o ideal. A gente nunca alcança o ideal. Mas os ideais existem porque nos servem como um horizonte, né? A Bíblia fala, Mateus 12, 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ninguém é perfeito, a gente nunca vai ser, mas isso é um ideal, para que a gente tenha como norte do juízo das nossas ações. Então, veja, o aborto em nenhuma situação vai ser uma decisão ideal, uma decisão boa, em nenhuma hipótese, né? E o que mais choca, veja, por mais que a gente, pela lógica do princípio moral, a gente defenda a vida em qualquer circunstância, você pode compreender que não é justificar casos de aborto como desse caso recente, quando a mulher é estuprada, quando é uma criança, etc. e tal. Você pode até compreender, mas é macabro ver pessoas comemorando como se aquilo fosse uma grande vitória da justiça. Meu Deus do céu. Veja, você entende, né? Talvez o parto daquela criança seria um parto de risco e o aborto seria um meio de preservar a sua vida. Não sei, não sou médico, né? Mas vamos supor que sim. Vamos supor que seguir a gestação seria algo muito arriscado para aquela criança, né? De modo que, de alguma maneira, seria um mal menor você tirar aquele bebê. Mas, mesmo assim, isso jamais é algo para ser comemorado. Qualquer decisão a ser tomada aí é uma decisão bárbara, né? Tanto a criança ter que lidar com aquela gestação, aquele parto, é algo difícil, quanto o aborto, né? Porque é um assassinato que está sendo cometido ali. O feto tinha quase 6 meses. Não dá para a gente usar de eufemismo. Foi cometido um assassinato, né? E a gente pode entender o trauma, a decisão da família que está envolvida naquilo, né? E que muitas vezes pode até tomar uma decisão errada, mas porque as circunstâncias são extremamente difíceis, né? Sim. Como o próprio Cristo, né? Quando na passagem de João 8, da mulher adúltera, ele agiu de forma compassiva com a mulher adúltera, né? Mas ele não justificou o seu pecado. Sim. Né? Ele fala, vai, e não peques mais. Então a gente pode ter uma abordagem compassiva, agora, exaltar, comemorar aquilo como uma vitória, e sobretudo as pessoas, os médicos e os militantes que trabalham ativamente para conseguir o aborto como se fosse uma vitória, tendo já pessoas dispostas a adotar aquela criança, é um negócio extremamente satânico, de fato. Mas, Vitor, hoje nós estamos nos extremos. Entendeu? É lamentável. E hoje nós estamos nos extremos. Hoje a palavra é uma arma. Então, assim, hoje as pessoas não conseguem ouvir sem já ter que colocar a sua posição. Então, quando essas pessoas comemoram, elas não conseguem também perceber o dano que foi feito. Elas não conseguem perceber toda essa exposição, né, dessa situação.
o trauma que isso traz para essa criança, para essa família, uma exposição que não precisava ser feita. Mas hoje, se você não expor as coisas, porque isso se tornou para os que lutam a favor do aborto e aqueles que lutam contra, isso se tornou um troféu. Então, a comemoração é prevalecemos em detrimento a todos os valores cristãos, prevalecemos. E aí você esquece que Jesus nunca falou da verdade pela verdade. Deus nunca fala da verdade, Deus nunca coloca a opinião dele, os decretos deles, sem usar do amor, da misericórdia, da graça. Entende? Existe muita coisa que nós precisamos aprender com Jesus. E aí eu falo isso como igreja. Sim. Tá? Porque tem hora que nós queremos simplesmente que a verdade prevaleça. E a gente esquece de usar a graça e a misericórdia. Exatamente. Concordo plenamente. Aí existe uma outra questão. Como é que a gente vai conciliar a lei brasileira com a Bíblia? Olha, a lei brasileira, ela admite o aborto em duas circunstâncias. Código Penal, né? No caso de estupro, né? E no caso, em circunstâncias quando a vida da mãe está em risco. E numa terceira hipótese que o STF autorizou, é no caso de aborto de anencéfalo. Né? Sim. Agora, vejam, como eu tenho dito aqui, a gente precisa ser coerente. A gente precisa ser coerente. Se eu afirmo que aquele feto que está na barriga da mãe é uma pessoa, é um ser humano, então, por mais duro e difícil que seja falar isso, ele é um ser humano em qualquer situação. Mesmo quando a gestação é fruto de uma tragédia como o estupro. Se é uma vida humana, eliminá-la é um assassinato. E a partir do momento que a gente justifica o assassinato em nome de um bem maior, a gente adota uma perspectiva utilitarista que é extremamente perigosa. Né? Porque eu posso pensar em diversas circunstâncias em que seria melhor matar uma pessoa. Por exemplo, seria melhor eu ir ali em Bangu 1 e matar todo mundo. Sim. Seria melhor para a sociedade. Seria melhor para a sociedade. Será que isso é moralmente correto? Ou, não sei, vamos supor um bombeiro que vai atuar num acidente automobilístico e chega lá e se depara com o motorista preso nas ferragens e o bombeiro percebe que a única forma de salvar a sua vida é serrando-lhe as pernas. Aí ele pensa, pô, mas esse cara vai ter uma vida ingrata, né? Vai viver sem as pernas, coitado dele. De repente sem um braço, com a mentalidade prejudicada, vai sofrer tanto. Será que não é melhor matar esse cara? Muitas vezes, numa lógica utilitarista, é melhor você eliminar os indesejados. Então, eu acho que quando a gente começa a tolerar o aborto em certas circunstâncias, a gente adota uma ética muito perigosa, que dá margem... Estão me ligando aqui, recusar. Que dá margem a... E que, na verdade, é a mesma lógica de movimentos totalitários e genocidas que a gente teve no século XX. Né? Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Ceausescu, toda essa galera. Mataram em nome de um bem maior. Porque, por exemplo, Hitler, ele deu um jeito de convencer a população da Alemanha que as mazelas da Alemanha eram culpa dos judeus. Né? Bom, se os judeus são responsáveis pelo meu mal-estar, né, pela minha condição desfavorável, vão matar os judeus. Né? Na União Soviética, ou na Revolução de Mao Tse-tung na China, né, a burguesia, né, era a responsável pela opressão e pelo sofrimento do proletariado. Bom, a consequência lógica é que a gente precisa eliminar a burguesia. Né? Se eu adoto uma concepção de que a burguesia é a raiz de todos os males, qual é a consequência lógica? Vamos matá-los. E, agora, isso, evidentemente, não é dizer que é fácil uma mulher manter uma gestação fruto de um estupro. Não quer dizer também que numa circunstância como essa, eu, tendo uma filha numa situação dessa, teria força suficiente, né, para não pecar, para não cometer um ato hediondo.
Porque nós, e é isso que Jesus, ele, por perceber a humanidade, por isso que ele agia de forma graciosa, né? Por isso que ele via a mulher adúltera. Ele sabe que a mulher adúltera estava errada, ele não justificava, né? Mas ele age de forma compassiva, né? Ele fala, vai. Ele enfatiza, não peques mais. Quebrando aquela lógica da lei de Talião, né? Que é a lógica vingativa de você querer eliminar todo mundo que comete um pecado, porque eu sei que eu sou tão pecador quanto aquela pessoa que comete um pecado. E se não fosse pela graça de Deus, bom, eu poderia estar numa situação muito pior hoje. Se não fosse pela providência divina, eu poderia ter me tornado um marginal, um assassino, um estuprador, né? Deus poderia ter me criado numa outra circunstância. Então, graças à misericórdia e à providência dele, isso evidentemente não anula a nossa liberdade nas nossas decisões, né? Mas, não sei, eu poderia ter me tornado um marginal. De repente, se eu tivesse nascido nas mesmas condições em que nasceu, na mesma família que nasceu Fernandinho Beiramar, ou que nasceu Hitler, né, com a sua criação, com a sua genética, com os seus pais, a sua família, eu poderia ter me tornado ainda pior do que eles. Então a gente não pode flexibilizar o valor moral. A gente não pode tolerar o erro. Mas a gente tem que, quando condenar o erro, ter a ciência de que nós também somos pecadores. Então, quando a gente se depara com uma situação trágica, a gente tem que, antes de tudo, dar graças a Deus, porque, pela sua graça, a gente não está numa situação dessa, né? Sim, muito bom. Qual direção deveria ser dada para o avô dessa criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio? Isso aí eu deixo para o pastor aí responder, pô. Não é responsabilidade minha, não. Mas o convidado é você. Tá, eu quero ouvir a sua opinião. Brincadeiras à parte, é porque isso é uma questão, é extremamente difícil, né? Sim. É extremamente difícil. E é fácil falar também quando a gente não está envolvido naquela situação, né? Sim. Mas é uma situação que exige um cuidado pastoral muito, muito delicado e um envolvimento muito, muito ativo da igreja. E me parece, né? Eu não li a fundo sobre esse caso. Parece que algumas famílias, alguns movimentos cristãos se ofereceram para adotar essa criança que infelizmente foi morta, né? Mas isso é positivo. E a grande verdade é que quando você vê orfanatos, hospitais de caridade, a maior parte são de cristãos, né? Evangélicos, católicos também, né? Tem muito, alguns espíritas, né? Que não são cristãos, mas enfim. Dificilmente você vê um orfanato de militante feminista, coisa do tipo. Eu não conheço nenhum, mas enfim. Então, a fé cristã, a igreja, apesar de ter todas as suas dificuldades e ter seus erros, né? Porque é uma instituição humana, ela também exerce um papel fundamental no cuidado com os desfavorecidos. Agora, o que eu faria numa situação dessa, né? Eu acho que, se eu sou o pastor dessa família, eu acho que... Paulo fala, né, que a gente tem que levar os fardos um dos outros. Então, esse fardo dessa família não pode ser um fardo só da família, né? Sim. Se isso acontece na nossa igreja, é um fardo da igreja, que a igreja tem que carregar, né? A própria Bíblia fala, né? Paulo fala que quem não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos, sobretudo a nossa família da fé e a nossa família carnal, né? Então, eu estou falando isso porque a gente tem que compartilhar da dor. É muito fácil você ser pró-vida, quando ser pró-vida se resume a eu não adultero a minha mulher, não olho para a mulher do outro, não sei o quê. Tá, isso aí é fácil. Ser pró-vida é você ter uma atitude ativa em defesa da vida que não se resume a você condenar o aborto, ou condenar o adultério, ou mesmo não se envolver nesse tipo de atitude. Mas envolve também você ativamente tomar o fardo daquelas pessoas
que estão numa situação trágica como essa. Por exemplo, um casal, né, que enfrenta uma situação de adultério. Né? Alô, tá me ouvindo? Tô. Tá, tô ouvindo bem. Um casal que enfrenta uma situação de adultério. É muito fácil você condenar o adúltero, mas a gente tem que tomar para nós também a responsabilidade pela restauração desse lar. Né? Porque, no caso de adultério, por exemplo, Jesus deixou muito claro que em nenhuma hipótese o adultério, o divórcio é desejado. Em nenhuma hipótese. Deus tolera o divórcio por causa da dureza do nosso coração. Ele sabe que é muito difícil, né? Então ele tolera. Então veja, o ideal é não haver divórcio em nenhuma situação. Agora, sem uma base para suportar o casal que decide seguir o ideal e não fazer aquilo que poderia fazer, que é o divórcio, precisa ser uma pauta nossa. Precisa ter um envolvimento nosso. Seja ajudando financeiramente, ou gastando um tempo com esse casal, abrindo a casa em hospitalidade, ou, no caso mais propriamente do aborto, uma mulher que é estuprada, né, a igreja precisa se movimentar para arcar com as custas, até financeiras, da manutenção desse bebê, ou nós, assim como fomos adotados por Deus, precisamos nos dispor a adotar uma criança fruto de um estupro. Né? Existem casos, assim, sei que é muito difícil falar isso, mas existem testemunhos de pessoas que foram fruto de estupro, né? E suas mães decidiram seguir com a gravidez, e hoje são pessoas boas, pessoas que fazem diferença na sociedade. Então, tem uma passagem que Paulo escreveu a Timóteo, é uma passagem até muito controversa, né? Que fala que, acho que é 1 Timóteo 2:12, que fala que a mulher será salva dando à luz a filhos. O que isso quer dizer? Bom, o que quer que isso queira dizer, né? Quer dizer que a vida humana, a geração de uma nova vida, é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. E quer dizer também, ou melhor, quer nos lembrar que a salvação veio ao mundo através do ventre da mulher. Sem o ventre da mulher, não haveria salvação para o mundo. E sem o ventre da mulher hoje, né, a gente não tem esperança de que a nossa geração seguinte será uma geração melhor, uma geração que vai administrar melhor o mundo que Deus nos deu. Então, muita coisa depende de mulheres como Maria, dispostas a arcar com as consequências de uma gravidez, sim, a gente pode dizer, talvez indesejada. Né? Sim. Né? Imagina aquela situação, noiva de José, e do nada a mulher fica grávida do Espírito Santo. Tanto que José achou aquilo muito estranho, né? Só mudou de ideia quando o anjo apareceu. Mas... que Maria estivesse falando um caô, né? Exatamente, né? Eu acho que qualquer homem pensaria assim, né? Porque que história é essa de gravidez do Espírito Santo? Então o anjo precisou aparecer para ele. Mas mesmo antes disso, acho que Mateus 1:21 fala o seguinte, quando José toma ciência da gravidez indesejada, que na cabeça dele era fruto de um adultério, né? A Bíblia fala que José, sendo homem justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Ele poderia anunciar, olha, essa Maria aí não vale nada, mas ele arcou com a desonra de ser um homem traído e preferiu não difamar Maria. E mesmo Maria, dizem que ela tinha 14 anos naquela época, provavelmente tinha no máximo 16. Agora imagina, se ver grávida do Espírito Santo, tendo que dizer isso para o seu noivo, né, e convencê-lo de que aquilo ali foi um milagre e não um adultério. Né? Imagina a cabeça dessa adolescente. Né? Ela precisou ter uma disposição muito grande de se entregar para o propósito de Deus. Então, a gente precisa também ter essa atitude de ver a vida como uma bênção, coisa que a gente não vê. E tendo a ciência que Deus, ele é muito sábio em transformar maldições em bênçãos. Deus consegue extrair da pior situação possível uma bênção. E vejam, eu não estou aqui querendo soar fariseu e dizer que essa é uma decisão fácil. Mas
a vida, ela traz esperança. E mesmo numa situação trágica como essa, uma nova vida pode se transformar, pode transformar a maldição numa bênção. Então, que a gente tenha uma postura, enquanto cristãos, enquanto igreja, de nos envolvermos mais com esse assunto. Como nos envolver? De diversas formas. Politicamente, a gente pode ir lá no site do Congresso e pressionar os deputados nos quais nós votamos para lutarem em defesa da vida e não tolerarem o lobby militante que é patrocinado pela ONU, fundações bilionárias internacionais que patrocinam a promoção do aborto ao longo do mundo. A gente precisa se envolver, a gente precisa fazer pressão política. A gente precisa se envolver financeiramente também. Porque esses militantes, eles têm dinheiro, como eu falei, da ONU, tem dinheiro da Open Society, da Fundação Ford, Fundação Rockefeller, fundações bilionárias que colocam muito dinheiro nessas organizações. A gente precisa também patrocinar organizações pró-vida, patrocinar orfanatos, né, de pessoas, de instituições que decidiram lutar para receber como adoção filhos de mães que por alguma razão não quiseram seguir com a criação do seu filho, estendendo um braço para aquelas mulheres que muitas vezes foram abandonadas por um homem covarde, um marido, ou um caso qualquer, ou um namorado que teve uma relação, engravidou e sumiu, né? A responsabilidade fica sempre com a mulher, mas o homem também, muitas vezes, é o principal culpado. Às vezes uma mulher jovem, 16, 17 anos, teve um namorado, engravidou, e o namorado e a família fazem pressão para aquela menina engravidar, para aquela menina abortar, né? E muitas vezes a mulher toma uma decisão que ela não queria, mas ela se vê perdida e sem auxílio nenhum. A gente precisa arcar com a dificuldade disso, arcar com esse ônus, ajudar financeiramente uma mulher abandonada, ajudar abrindo a casa, ajudar acolhendo e não trazendo um fardo ainda mais difícil para que a gente possa não só condenar o erro, mas ajudar aquelas pessoas que querem fazer o certo. Existem mães, né, que engravidaram, seja de um estupro, existem mães que engravidaram de um homem covarde que sumiu, que desapareceu, mas imagina, né, uma jovem de 20 anos, sei lá, engravida de um qualquer, o marido some, é extremamente difícil para a mulher. E a gente precisa se envolver, inclusive financeiramente, abrindo nossa casa, gastando nosso tempo para apoiar essas pessoas que sofrem as consequências de uma vida sexual equivocada, né? Seja sendo vítima de um adultério ou vítima de um estupro, ou de uma gravidez não pretendida. A gente precisa apoiar financeiramente, emocionalmente, a mulher gestante com filho ou com um filho pequeno abandonada por um homem covarde, um marido covarde. A gente precisa ao tacar pedra primeiramente no nosso telhado, né? Que muitas vezes no nosso telhado de vidro a gente não faz nada para ajudar aqueles que estão numa situação de desespero, querem fazer o bem, mas tem uma horda de gente perversa pressionando para fazer o mal. Que a gente toma essa postura. Eu tenho uma situação familiar, eu fiz até uma live com uma sobrinha minha que engravidou adolescente. E teve uma pressão para que ela pudesse abortar. A minha irmã, que tinha feito um aborto, virou para ela e falou assim: minha filha, você não vai fazer isso. Eu estou com você. Porque a dor disso é muito grande. Né? E aí, sim, a minha irmã foi amparo para minha sobrinha. A minha sobrinha dá continuidade à gravidez dela. Hoje o filho dela mais velho está com 19 anos. E é um garoto fantástico. Né? Então, assim, nós precisamos pensar, né, quando o Vitor falou sobre todo o apoio que nós, como igreja, que nós que conhecemos a Deus, que sabemos o que é a vida, e sabemos que a vida começa a partir do momento que o óvulo é fecundado, nós precisamos saber como lidar com essa situação e como dar apoio. Por exemplo, quando eu penso nessa família aqui, dessa criança de 10 anos, eu vejo que diversas formas apareceram. Nós não somos conhecedores de todos os detalhes, mas apareceram pessoas para poder apoiar de diversas formas. Eu acho que se eu fosse pastor dela, se nós fôssemos pastor dela, também faríamos isso. Mas eu preciso também
concordar com uma coisa: a escolha sempre vai ser deles. Porque talvez ele não conseguiria dar conta de levar à frente. Entende? E aí, se vai terminar. E se não conseguiu, eu tenho que apoiar mesmo assim. Querido, eu quero te agradecer, porque o Instagram está cortando a gente. Tá, ok. Quero agradecer as pessoas que estão conosco. Tá? O Vitor volta para uma próxima live que nós vamos fazer. Depois eu falo com você o tema. E foi um prazer estar com você mais uma vez. Um abraço na Estela. Prazer é sempre meu, pastor. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, querido. Você também.